É verdade. Precisamos saber tratar a cada um e nunca exigir do filho aquilo que ele não consegue fazer, e nem também obrigá-lo a fazer alguma coisa, mas ensinar com amor até aprender a fazer o que é preciso e necessário for. Toda a criança deve aprender desde pequeno como falar e também o que dizer, como andar e também para onde deve ir, etc. Toda criança deve não somente aprender a estudar, mas também a trabalhar, começando dentro da própria casa, não como escravos, pois há pais que escravizam seus filhos, não dando liberdade para brincar, principalmente com outras crianças, proibindo de viver a sua verdadeira infância e adolescência. E isto se chama injustiça, pois para tudo há um tempo debaixo do sol, e o tempo deve ser dividido para que todos possam brincar, estudar e também trabalhar, comer e dormir na hora certa. Não só entre os pequenos, como também os adolescentes e até mesmo os adultos, pois todos têm direitos iguais perante o Pai. A primeira coisa que os pais precisam fazer é dar bom exemplo para os seus filhos, por meio das palavras, como também de qualquer atitudes e até dos pensamentos. Cada pai e mãe deve cuidar bem de seus filhos, pois Deus, nosso Pai, colocou eles em nossas responsabilidades como ovelhas, as quais devem ser por nós bem apacentadas, pois cada pai e mãe são os pastores de seus próprios filhos, e Deus, o Criador, é o supremo pastor de todos. Mesmo que cada um tenha sua religião e vão para uma igreja, em cada casa ou residência deve se tornar um lugar de oração e adoração. Um lugar onde todos reunidos não somente louve a Deus, o Pai, e o busque em oração, como também aprendam e ensinem os seus filhos o caminho a seguir, conforme as instruções recebidas do nosso eterno Criador, o qual assim nos diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, ou seja, como que forçado por alguém, mas espontaneamente, como Deus quer, de boa vontade, não como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. 1 Pedro 5, 2 a 4. É verdade, as ovelhas, as quais nos foi confiadas a apacentar, devem ser cuidadas com amor e carinho, de coração, e não com má vontade, reclamando das mesmas, e nem também obrigando a elas a fazerem o que queremos, mas ensinando-as com amor e toda paciência, até elas se adaptarem com um novo jeito de ser, dando em tudo exemplo a todas elas. Pois uma pessoa que é ensinada desde sua infância a maneira correta de viver, seja no falar, pensar e em todo agir, com certeza não será tão difícil andar nos costumes estabelecidos. Mas uma pessoa que já aprendeu tudo de maneira contrária aos bons costumes, não é nada fácil se adaptar às novas regras. Mas também
não é impossível quando tudo é feito com amor e por amor, sem força e sem violência, mediante os responsáveis a cuidar dos rebanhos de Deus, o nosso Criador, buscando nele a graça necessária para ensiná-las. Lembrando sempre que o versículo mencionado acima não são dirigidos unicamente aos que pastoreiam a um rebanho na igreja, mas principalmente aos pais de família, pois assim sucedia no princípio da criação, antes de terem criado a religião. E todos nós devemos amar a Deus, o nosso Pai, acima de tudo, é o nosso semelhante como a nós mesmos, começando dentro de nossa própria casa, demonstrando verdadeiro amor para com os nossos filhos, amando e tratando a todos de igual maneira, sem parcialidade nenhuma entre um e outro. O pai e a mãe, porém, jamais devem discutir perto dos seus filhos. Quando tiverem que conversar, que seja lá no quarto e de maneira calma, sem gritaria, sem escândalo, com toda mansidão, humildade e respeito. Nunca devem também ter pensamentos contrários, mas devem ter o mesmo sentimento de um para com o outro. Quando o pai estiver disciplinando o filho, a mãe, porém, jamais deve entrar no meio, ou seja lá quem for. E assim também deve agir o pai, quando a mãe estiver fazendo o mesmo. Pois nunca a mãe deve dizer sim para o filho, quando o pai já disse não. E assim também deve agir o pai, não dizendo sim quando a mãe já disse não. Pois assim nos ensina o Senhor, por meio das Escrituras, dizendo, em 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição e no mesmo parecer. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. 2 Coríntios 13:11. E tem mais, todos os pais devem ter momentos para estarem com seus filhos, tanto para brincar com eles, como também para dialogar e ensiná-los tudo o que for preciso com amor. E isto desde o seu nascimento, pois ambos devem viver como pais e filhos, mas também como grandes amigos, sem ter nada que esconder um do outro. Na verdade, todos nós, como cristãos, não devemos ter nada a esconder de ninguém, pois a nossa vida deve ser como um livro aberto, para que todos possam ler e reler sem ter nada que nos envergonhe. Que assim seja, em nome de Cristo. Amém e amém.